E por fim, nós iremos falar do livro, então, A Hora da Estrela. Antes de falar desse livro, eu preciso falar uma coisa que é o seguinte. A autora, né, justamente por ter essa vertente mais intimista, por falar do eu, personagens em primeira pessoa, ela foi criticada pela crítica literária por muito tempo, por algumas, né, pessoas, de ser alienada, de não falar do contexto histórico, de não... Porque, por exemplo, né, nós vimos algumas datas aqui das publicações do livro dela. O primeiro foi publicado assim que terminou a Segunda Guerra Mundial. Outros foram publicados durante a ditadura militar, por exemplo. Então, o que nós temos? Nós não temos ela discutindo essas questões como alguns autores fizeram, mas... claro, né, o livro dela, o que ela quer discutir ali são outras coisas, né? Nós não estamos colocando isso em evidência, só estou dizendo que isso aconteceu, tá? Ela foi criticada. E aí ela resolveu fazer o livro A Hora da Estrela. E este livro, vocês verão que ela tenta falar um pouco mais do social, porque ela vai falar de uma nordestina, inclusive, que vai pro Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor, porém, extremamente crítico e irônico, em diversos sentidos, certo? Então, a primeira coisa é que este livro, a primeira vez que você abre a capa, vejam este slide, tem isso daqui. Ela está escrito assim, Hora da Estrela, ou a culpa é minha, ou ela que se arranje, ou o direito ao grito, que foi aquela frase que eu li logo no começo, por causa disso, vem desse livro, ou quanto ao futuro, ou o lamento de um blue, ou ela não sabe gritar, ou assovio ao vento escuro, ou seja, tem diversos títulos. Ela não consegue se decidir em qual título ela queria dar e ela coloca um monte, certo? É muito interessante isso também. Ela fala assim, tem um monte de título, não é um só. E nós temos neste livro os seguintes personagens. O narrador é um homem, eu já tinha falado para vocês, isso destoa um pouco da escrita dela, mas é um narrador que é um personagem e é escritor, então, e ele discute demais o processo de escrita. Então é um romance metalinguístico. Todas as falas dele discutem o processo de escrita. E o nome dele é Rodrigo S.M., tá? Só aparece assim. Só que a protagonista é a Macabeia. E esse narrador, ele tem acesso aos pensamentos dela, ou seja, ele é onisciente, certo? Ela é órfã, ela tem 19 anos, ela morava com uma tia e também essa tia tá mal, não tá muito bem. Ela acaba morrendo depois, ela resolve ir pro Rio de Janeiro. Ela morava em Alagoas, certo? E lembrando que a autora é nordestina, né? Não é de Alagoas, porém, ela retrata e ela também teve que ir para o Rio de Janeiro para fazer a faculdade, para estudar, para ter uma profissão. Então, ela retrata essa migração do nordestino que foi muito intensa. Ela chega no Rio de Janeiro, ela faz um curso de datilografia, a Macabeia, e ela acha que, ok, né? Vou fazer um curso vou ter uma profissão, certo? Só que ela digita muito mal, ela nunca estudou direito, então, assim, ela não é muito boa na profissão dela. O patrão critica muito, inclusive, que ela coloca várias coisas erradas. Ela arrumou um namorado que chamou Olímpio de Jesus, ele é um metalúrgico, só que esse cara, depois, ao longo da narrativa, ele é extremamente abusivo, assim, no sentido com as palavras, do jeito que ele fala com a Macabeia, certo? Tipo, a Macabeia é assim, ela é alienada da sua situação. Ela não sabe muito bem o que ela é. O livro retrata assim, uma busca de identidade que ela não acha. É uma questão, ela não tem consciência de si mesma, sabe? E o namorado dela, o Olímpio, ele fala isso pra ela, sabe? E um dia ele resolve trocar de namorada e fala que não vai mais namorar com ela, vai namorar com outra que chama Glória, que trabalha com a Macabeia, mas porque a Glória é filha de um açougueiro. E aí ele acha que ele poderia trabalhar ali, poderia ter uma vida melhor se ele fosse açougueiro e não metalúrgico. Então ele vê uma possibilidade ali de uma ascensão, por exemplo, mas para ser açougueiro. Então nós temos essas discussões. E aí, vou mostrar alguns trechos, depois eu volto naquele para explicar uma coisa. Falei para vocês que o narrador, né, o Rodrigo, ele vai ter algumas discussões a respeito da própria escrita, ou seja, ser metalinguístico. Olhem esses trechos,
vou ler para vocês verem o que ele fala. E isso talvez diz muito, né, o pensamento da Clarice. Tem muito a ver aqui com a parte autobiográfica da Clarice enquanto escritora. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, eu continuarei a escrever. Escrevo por não ter nada a fazer no mundo. Sobrei e não há lugar para mim. Escrevo porque sou um desesperado e estou cansado. Não suporto mais a rotina de me ser. E se não fosse a sempre novidade que é escrever, eu morreria simbolicamente todos os dias. Então ele se coloca como esse escritor que precisa, é uma necessidade, ele precisa escrever para viver. E é muito interessante porque eu vou passar um trechinho depois de uma entrevista da Clarice para vocês e vocês verão que ela discute muito isso. Ela fala, inclusive, que quando ela não está escrevendo, ela está morta. E se ela está escrevendo, é a vida dela. Mas se ela não está escrevendo, ela está morta. Então nós vemos aqui esse traço autobiográfico. E vejam só como ele retrata a Macabea, né? Olhem esses trechos. Veja a nordestina se olhando ao espelho e um rufar de tambor. No espelho aparece o meu rosto cansado e barbudo. Tanto nós nos intertrocamos, certo? Então ele fala desse jeito, ele fala, veja a nordestina, olha, a nordestina foi lá e fez isso. Ele fala muitas vezes desse jeito, a nordestina, que é a Macabea, né, que é a protagonista do livro que ele está escrevendo. E ele não vai narrando como um narrador normal, ele fala tipo assim, olha, eu vejo a nordestina, eu estou vendo que ela foi em tal lugar, ela está pensando nisso. Então ele fala do seu papel de escritor, ao mesmo tempo que ele fala dela, das ações dela. E veja só um trecho que eu coloquei, que o namorado, né, o Olímpio de Jesus, fala para ela, você está fingindo que é idiota ou é idiota mesmo? Percebam, ele fala isso para Macabea desse jeito. E ela, como eu disse, extremamente alienada, muito assim, o que está acontecendo, sabe? Não tem consciência de nada, do que está fazendo. Ela, um traço muito marcante dela é que ela trabalha, né? Ela não tem tempo na hora do almoço, ela come todos os dias cachorro quente, tá? É a única coisa que ela faz e vai lá e come cachorro quente. Ela sei lá, ela não se percebe no mundo, é muito interessante. E vou voltar na parte aqui que eu falo dos personagens, que vejam só, o que acontece? O namorado troca, então, pela Glória, e a própria Glória fala pra Macabea que ela deveria consultar uma cartomante porque ela não está muito bem. Só que a Macabea tinha ido ao médico, o médico tinha falado que ela estava com tuberculose, tá? Ela não estava bem e ela se recusa a tomar remédios. Ela fala, ela é assim, ela é muito esquisita nesse sentido. E ela fala, não vou tomar remédio não. Aí a hora que a Glória fala, vá, cartomante, ela vai. Vamos ver o que vai ser da minha vida, né? E a cartomante fala assim, não, você terá um futuro brilhante pela frente, você vai encontrar um homem rico, um homem loiro, bonito, e vai se casar e vai ser feliz. E ela sai toda animada da cartomante e ao sair da cartomante ela é atropelada e morre. Tá? Esse é o final da história. Então vejam que tem esse papel da cartomante ali que fala todo um futuro para ela. Tinha a tuberculose, ou seja, ela estava doente, poderia ser que ela estivesse mesmo morrendo, mas não, ela é atropelada, fica um tempo ainda agonizando na rua. Muitas pessoas passam e não estão nem aí para a situação dela, não param para ajudar, até que ela morre. Então tem pensamentos dela ainda nessa morte, e depois o narrador percebe que o narrador que menosprezou o tempo todo, né, o Rodrigo, menosprezou o tempo todo, chama nordestina isso, ela, nossa, olha como que ela é, ele percebe que se ele narrava a história dela, ele também morreu, ele também não existe, ele também não vai mais ter vida, porque ele vai ter que parar a história já que ela morreu. Então também é muito interessante nesse final, essa discussão, esse pensamento do narrador. Então é isso, fim, ela morreu, eu também não posso mais escrever, certo? Este é o livro A Hora da Estrela. É um livro curtinho, não tem nem 80 páginas, tá? É bem rápido mesmo, tem essa discussão. E aí, para finalizar, essa entrevista que eu falei, da Clarice Lispector, é uma das únicas entrevistas que nós temos dela, certo? Acompanhem comigo. Rilke, em seu Cartas a um Jovem Poeta, respondendo a uma das missivas, perguntava ao jovem que pretendia se tornar escritor: se você não pudesse mais escrever, você morreria?
A mesma pergunta eu transfiro a você. Eu acho que enquanto não escrevo, eu estou morta. Esse período, É muito duro o período entre um trabalho e outro. E ao mesmo tempo é necessário para haver uma espécie de esvaziamento da cabeça, para poder nascer alguma outra coisa. Se nascer, é tudo tão incerto. Clarice, como é que você escreve seus trabalhos? Existe algum horário específico? Em geral é de manhã cedo, né? São as minhas horas preferidas, são as da manhã. Você Na acorda a que horas? madrugada, 4h30, 5 horas, já acordo. Fico fumando, tomando café, sozinha, sem nenhuma interferência. Quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu anoto a qualquer hora do dia ou da noite, coisas que me vêm. O que se chama inspiração, né? Agora, quando eu estou no ato de concatenar as inspirações, aí eu sou obrigada a trabalhar diariamente. Você se considera uma escritora popular? Não. Por qual razão? Bom, me chamam até de hermética, como é que posso ser popular sendo hermética? Então, por que continuar escrevendo, Clarice? E eu sei. Porque no fundo a gente não está querendo alterar as coisas, a gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro, né? No seu entender, qual é o papel do escritor brasileiro hoje em dia? O de falar o menos possível. Então, pessoal, vocês acabaram de ver uma das poucas entrevistas que nós temos com esta autora. Esta entrevista foi gravada em 1977. Ela tinha acabado de escrever A Hora da Estrela. Ela comenta, só que ela fala que nem pode falar o título, ela nem fala, ela fala assim, não é nesse trecho que vocês viram, né? Então, por isso eu recomendo que vocês assistam ao vídeo inteiro, porque é muito interessante. No que vocês viram, ela fala mais da escrita. Mas é interessante que ela fala da Hora da Estrela, mas não tinha sido publicado ainda. Então ela fala a história de uma nordestina. Daí o entrevistador pergunta, qual é o nome? Eu não posso falar, mas tem vários nomes, né? Igual eu falei pra vocês. Então ela fala desse processo da escrita deste livro. Ela fala a parte que eu falei também, que ela está morta, porque ela não está mais escrevendo, que ela acabou de publicar um livro. E ela comenta muito sobre o seu processo de escrita, quando que ela escreve, como que ela escreve, o que é a escrita para ela, né? Então é muito interessante essa entrevista. E também nós vemos que a Clarice, assim como suas obras, que são herméticas, que são densas, que são difíceis, ela parece, né? A gente assiste e vê muito da escrita dela, o jeito que ela fala, o jeito que às vezes ela comenta algumas coisas meio de forma diferente, assim, a gente percebe que tem muito dela nos livros mesmo, é muito interessante. E depois eu trouxe para vocês um trecho de um texto sobre o Caio Fernando Abreu. Caio Fernando Abreu é um escritor, certo? Muito famoso, também escreveu muitos contos muito bons, e ele fala um pouquinho sobre a Clarice. Vejam só esse slide. Ela é exatamente como os seus livros. Transmite uma sensação estranha, de uma sabedoria e uma amargura impressionantes. É lenta e quase não fala. Tem olhos hipnóticos, quase diabólicos, e a gente sente que ela não espera mais nada de nada nem de ninguém, que está absolutamente sozinha e numa altura tal que ninguém jamais conseguiria alcançá-la. Muita gente deve achá-la antipaticíssima, mas eu achei linda, profunda, estranha e perigosa. É impossível sentir-se à vontade perto dela. Não porque sua presença seja desagradável, mas porque a gente pressente que ela está sempre sabendo exatamente o que se passa ao seu redor. Talvez eu esteja fantasiando, sei lá. Mas a impressão foi fortíssima. Nunca ninguém tinha me perturbado tanto. Então é interessante ver isso logo depois da entrevista que eu passei para vocês no vídeo, porque é justamente isso. Ela dá umas respostas estranhas, assim, parece que até o entrevistador fica meio assim. Tem hora que ele pergunta uma coisa e ela fala, eu não vou responder, eu não quero responder isso.
Eu não quero falar sobre isso, ela parece que ela vive num mundo bem diferente mesmo. É bem interessante esse ponto de vista do Caio Fernando Abreu, então, que conheceu, né, a autora. Deixo aqui como uma dica para vocês saberem mais, um livro que, na verdade, até tá escrito assim, para meninos e meninas, é meio infantil, tem desenhos, ilustrações, historinhas contadas de uma forma bem fácil, certo? Chama Coleção de Princesas, só que conta a história, então desde a vida, tudo que a Clarice fez, desde quando ela nasceu na Ucrânia, veio para o Brasil, quando ela foi casada, ela teve filhos, e ela reclama da vida de casada, tá? Então porque ele morava em vários países e ela tinha que viver uma vida assim. Ela poderia, né, viver uma vida de madame e tal, e de repente ela não quer isso, ela quer trabalhar, ela quer escrever, então é muito interessante também isso na vida dela. E depois tem também aqui partes da obra, trechos, principais temas dela. É muito interessante este livro, é claro que é uma leitura mais infantil, uma linguagem mais infantil, mas é interessante mesmo assim, eu gostei bastante de ler e conhecer um pouco mais sobre ela. Nessa coleção nós temos diversos outros autores, inclusive, e até mesmo outras pessoas, não só autores. Por exemplo, a Frida Kahlo, né, que foi uma pintora. Temos um filme deste livro que nós acabamos de comentar, A Hora da Estrela, tá? O filme bem fiel ao livro, até porque o livro tem 70 e poucas páginas, então às vezes a gente faz, né, a gente vê muitas adaptações de livros, mas livros que tem 600 páginas é difícil mesmo fazer um filme de 2 horas, né? Agora, A Hora da Estrela consegue ser bem fiel, é bem interessante para quem quiser conhecer cada detalhe da história, né, que em uma aula, assim, só contando as principais partes, a gente não consegue saber todos os pontos, tudo o que acontece com a Macabeia, certo? E agora sim, para finalizar, eu vou ler um trecho da Clarice, que está no livro Uma Aprendizagem, ou o Livro dos Prazeres, que eu já adianto, eu já falei um pouco dele, e é o meu livro preferido da Clarice, certo? É o livro que eu mais gosto, é um livro que eu leio várias vezes, ele tem reflexões muito interessantes, ele traz um casal discutindo, na verdade, assim, uma conversa enorme, e traz reflexões muito interessantes sobre o amor, sobre relacionamento, sobre diversas coisas, de uma forma assim, acho que eu nunca vi na literatura esse tipo de discussão, esse tipo de reflexão, sabe? E vejam só, acompanhe esse trecho. E uma das coisas que eu aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Apesar de, se deve morrer. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeita, foi criadora da minha própria vida. Então vejam, ela fala sobre o apesar de que ela aprendeu, né? Então o livro chama Uma Aprendizagem, ou o Livro dos Prazeres, justamente. É um livro que realmente se propõe a trazer reflexões muito interessantes, né? Então aqui nós poderemos cada um falar apesar de o quê, né? Várias coisas que nos incomodam, qualquer coisa a gente tem que viver. Então ela deixa ali até uma moral, uma lição de moral muito interessante com este trecho, certo? Mas é isso, pessoal, essa foi a aula de hoje sobre essa grande autora. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre ela. Uma autora que, por diversas vezes, eu vejo pessoas publicando frases, até mesmo assim, frases realmente que estão na internet, em sites escrito que é da Clarice, não é. Então cuidado, pessoal, ela não é a autora de frases assim bonitinhas da internet que muitas pessoas compartilham, tá? Inclusive há muita piada sobre isso. Os livros são muito difíceis, muito densos mesmo. Então é muito difícil uma frase ali que faça nossa, que frase tranquila, é dela, não é. Tem inclusive teste na internet para você ver se você sabe se aquela frase é dela ou não. É muito interessante, você tem uma frase, aí você fala, você acha que é da Clarice ou não? E aí vai te falar se é ou não, de quem que é. E é muito interessante fazer esse teste. Só para vocês terem uma ideia, né, de como ela é muito repercutida na internet, por exemplo, mas a maioria das pessoas não leem de fato a obra dela, né? Então, assim, são textos curtos, são contos, vale a pena ler, vale a pena ver o papel da mulher, né, o ponto de vista da mulher nunca antes visto na literatura, na narrativa, entenderam? Então, por isso, eu fico muito feliz, espero ter contribuído, porque é uma autora
muito famosa e que aparece em diversos vestibulares pelo país, certo? E deixo também um convite para vocês assistirem a uma outra aula de uma outra grande escritora, que é a Lígia Fagundes Telles, que está disponível aqui também na plataforma. Espero vocês até a próxima!